Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou fazer um vídeo refutando esses haters habitolados que ficam falando, vem fazer crítica sem ter conhecimento de causa, do tipo, igual um cara, não foi nem no meu canal, foi no canal do canal Questionamento do Carlito Araújo. Ele veio, inclusive eu sabia até meu nome, Thiago. Escreveu Thiago lá e colocou como se eu fosse burro. Mas o detalhe, nem para ele saber como é escrito o meu nome, né? Porque o Thiago, o meu nome, é com TH e não é só com I. É Thiago com o TH. Aí o cara colocou Thiago sem o H. Isso é engraçado que o que eu quero dizer com isso? O cara se acha o bambambam, o cara, o intelectual e vai e não sabe que existem pessoas com o nome de Thiago que os pais registram com H e e sem o H. Ele devia ter me perguntado isso antes de fazer essa pergunta, mostrando que quem é desprovido de massa encefálica é ele. Por quê? Tem essas variações no nome Thiago. E ele devia saber disso. E pelo jeito não sabe. Outra coisa também. Esse mesmo cara fala assim: me diga o nome de um país socialista que deu certo. Eu falei: China. Economicamente a China é um país rico. Isso quer dizer que eu concordo 100% com o governo chinês? Jamais. mas em termos econômicos. Mas esses caras usam essa desculpa, deu certo, deu errado, com coisa que o capitalismo deu certo. Ao menos para os países ricos, sim. Para os países ricos capitalistas, o capitalismo é uma maravilha. Por quê? Eles exploram os países de terceiro mundo, impondo medidas econômicas como, por exemplo, o liberalismo econômico, impõe os seus produtos dentro do território nacional. Aí o que acontece? O país que está em desenvolvimento fica a vida toda em desenvolvimento. E os países ricos, com essa medida de imposição de liberalismo econômico para o país pobre, fica mais rico ainda, e o país em desenvolvimento fica sempre sendo um país em desenvolvimento. Nunca chega ao patamar de desenvolvimento econômico necessário para ser classificado um país de primeiro mundo, por conta desses elementos. O liberalismo econômico é tão somente uma desculpa do país rico impor o liberalismo para os países pobres continuarem pobres, fornecedor de matéria-prima, enquanto os países ricos ficam cada vez mais ricos, desenvolvem mais e mais tecnologia, que eles desovam toda a tecnologia nos países produtores de matéria-prima, de commodities, e o país que produz commodities nunca vai chegar eles nunca querem que o país que produz commodities chegue ao patamar do país rico. Essa é a lógica do sistema. E aí vem esse neoliberaloide falar assim, igual o governo tá falando assim, se a reforma da Previdência passar, nós vamos ficar igual uma Finlândia. Para começo de conversa, a Finlândia não é neoliberal. Ela é estruturada, baseada no modelo de social-democracia, que prioriza o bem-estar social de seus cidadãos acima de qualquer coisa, até mesmo acima do lucro,
que o sistema social-democrata. O regime econômico pode até ser o capitalismo, mas esse capitalismo nesses países é direcionado ao bem-estar social, não é direcionada ao egoísmo, à prepotência desses malandros, desses idiotas do sistema financeiro internacional. E aí eu pergunto, qual país econômico capitalista deu certo? Estados Unidos, que desde seu começo explora o mundo inteiro. Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, França, Espanha, Portugal. Esses países que dão certo porque submetem povos com economia mais fraca, trabalhar que nem um condenado para enriquecer eles cada vez mais, sendo que eles têm a regra clássica do liberalismo. Existem países que têm que ficar sendo fornecedor de matéria-prima. Nunca pode ser mais do que fornecedor de commodities. Igual, por exemplo, eles querem fazer com o Brasil. Querem reduzir o Brasil a simplesmente produtor de commodities. Diferente. E é por isso que eles depuseram a Dilma. E é por isso que eles deram um jeito do Bolsonaro ser eleito. E é por isso que o Brasil tá nessa draga que tá. Não é por conta do governo do PT em si. É porque, sobretudo ao se pensar que o Aécio perdeu a eleição e começou a conspirar para derrubar o governo da Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, que desde daí então em diante a coisa desandou. Por quê? Por isso. Os neoliberaloides, tipo MBL, Movimento Vem Pra Rua e Companhia Limitada, que é um bando de imbecil, Mauricinho babaca, que o povo caiu na lábia deles. Por quê? Um povo que não tem educação de qualidade é um povo... literalmente é uma fábrica de bolsominion. Bolsominion que eu falo é aquele eleitor radical do Bolsonaro. Não estou falando nem aquele cara que porventura tenha votado no Bolsonaro por não sei o que, achou que era a melhor alternativa, mas reconhece que ele está longe da... Esse eu até relevo, mas eu falo aqui o cidadão que endeusa o Bolsonaro. Esse é o bolsominion. Se o Bolsonaro pegar e matar alguém, matasse alguém na frente dele, ele ainda ia defender o Bolsonaro. Coisa que eu não nesse ponto é um exemplo extremo. Coisa que esse ponto eu não falo que o presidente faria isso, porque seria loucura demais, né? Mas é para vocês verem o nível desse povo. Assim como, por exemplo, existe Lulomínios, Ciromínios, todo aquele indivíduo que endeusa pessoas, endeusa políticos, esse indivíduo é um fanático. E sim, todos os partidários e todos os políticos têm esse fanatismo para com eles. E é importante que se diga, mas o enfoque desse vídeo é falar dos haters bolsominions babaca, que fica querendo dar uma de intelectual, mas intelectual de merda, com perdão do termo. Porque é igual, por exemplo, alguém falar que o Lula tá preso, babaca. Qual que é o crime que o Lula cometeu? Qual a tipificação desse crime que o Lula cometeu? E aqui não tô falando que o Lula é inocente ou culpado,
Mas o que está presente nas duas condenações, tanto no caso Triplex como no caso do Guarujá sobre o Lula? Tem uma lógica, ato indeterminado de ofício, as duas condenações. O que é ato indeterminado de ofício? O que o Lula fez? Uma coisa de leis que eu conheço é o seguinte: as pessoas não podem ser condenadas nem julgadas por indeterminação. Para você julgar uma pessoa como criminosa, você tem que colocar tipificado claramente: fulano de tal é ladrão, fulano de tal é chefe de quadrilha. É uma coisa. Agora, o próprio juiz chegar e falar assim: eu não consegui encontrar o rastro do que o Lula teria feito, mas eu tenho a convicção que o Lula fez, então vou condenar ele por ato indeterminado de ofício. É isso que é. Aí podemos refletir: o que é esse ato indeterminado de ofício? Partindo do juridiquês, então esse ato de indeterminado de ofício seria convicção. Por quê? A lei tem que ter o português claro. Fulano de tal fez isso e foi condenado por isso e por isso. E não tem como uma pessoa ser condenada por ato indeterminado. Parecer não tem isso. E aqui eu não estou falando se o Lula é santo ou é vagabundo ou que. Eu estou falando coisa de português mesmo. Aliás, esse vídeo todo foi direcionado a isso. E é isso aí, galera. E no mais, espero que esses bolsominions tomem juízo e vai lá no processo que tá o Lula lá, contra o Lula, e verifique o que é esse ato indeterminado de ofício. Quais são as provas que crime que o ex-presidente Lula cometeu? O que é esse ato indeterminado? Qual que é as provas contundentes ou circunstanciais? Só tem provas circunstanciais? Isso que significa o quê? Se tem só provas circunstanciais, não interessa o que a pessoa pensa. O que interessa é o que a justiça não teve competência de atribuir o crime a tal político. Então, se não tem competência de atribuir o crime, existe um termo jurídico chamado indubius pro réu, na dúvida pro réu, se não conseguiu tipificar o crime cometido pelos cidadãos. Isso não é só o exemplo do Lula, não. Isso pode recair sobre todas as pessoas. O Lula é um exemplo que eu estou dando, mas assim como condena um Lula por ato indeterminado de ofício, um juiz pode vir a te condenar por não gostar de você, condenar, inventar um crime que você teria cometido. E aí? Nesse caso aí, temos que nos colocar a favor da justiça. E não justiça de fato. E não falácia anedótica. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos tenham gostado. Dê o joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar no crescimento das ciências humanas. Verifique se estão inscritos. E vou deixar na descrição desse vídeo o número de conta bancária para quem puder ajudar o desenvolvimento do canal. E comente aí o que vocês acharam desse vídeo. E um bom domingo.